Bom dia, galerinha, tudo bem com vocês? Bom, nós vamos passar por aqui para responder algumas questões, ajudar vocês a responder algumas questões, tá certo? O que é que eu vou pedir encarecidamente a vocês? Que vocês primeiro, né, abram a página 45 do material didático de vocês, 45, volume número 2. Nós iremos responder agora, página 45, 46, 47. Nós iremos responder essas três páginas, certo? Vou ajudar, na verdade, vocês a responderem essas três páginas agora para vocês, tá bom? Para que vocês possam se sentir mais flexíveis na hora de responder as atividades, tudo bem? Então prestem atenção, tá? Prestem atenção. Página 45. Adentro isso, eu vou explicar algum conteúdo, né? Ó, esse conteúdo que vem demonstrando aí, vocês perceberam que desde o módulo 1, nós né, desenvolvendo sobre essa classe gramatical de suma importância, que é a classe gramatical verbo. O verbo, ele tem papel primordial dentro do contexto oracional, dentro do contexto oral, dentro do contexto formal, dentro do contexto escrito, tá? Muitas palavras em que eu falei aqui foram verbos, tá? Professor, por que verbo é assim tão importante? O verbo, ele determina em que tempo está sua fala, se o tempo está presente, futuro, se já passou. Ele indica algo que você quer, se é algo de certeza, se é algo de incerteza, se é um pedido, uma ordem. Então, quem indica essas características, conforme a gente vem aprendendo, né, é esta classe gramatical, é o verbo, certo? É o verbo que determina o que estamos falando naquele exato momento, para quem estamos falando nesse exato momento, em que tempo, em que modo, em que conjuntura nós estamos falando. Então, o verbo é parte primordial do nosso dia a dia, né? Irei, você irá ainda, é algo futuro que você está planejando para a sua vida. Fui, algo já passado da sua vida. Então, o tempo do verbo é primordial, esta classe gramatical é primordial. E aí, pessoal, nós temos um assunto que é o que o contexto está explicando aí sobre uniformidade, tá? Professor, o que é você tornar algo uniforme? É você caracterizar, né? É você transformar algo dentro do contexto correto, entendeu? É você transformar em uniformidade, transformar o contexto em um contexto único, sem que haja erros de sentenças. Como assim, professor? Por exemplo, o exemplo que eu vou dar agora a vocês é um exemplo comum do dia a dia, certo? Que se utilizamos. Paulo e Ana, presta atenção, Paulo e Ana sairá amanhã. Aí você vai dizer assim, peraí, professor, se eu tenho Paulo e Ana, eu tenho algo, dois. Paulo e Ana são duas pessoas, justo. Eu tenho o sujeito composto, porque são duas pessoas, justamente. São duas pessoas, perfeito. Você está certíssimo no seu ponto de vista, certo? Como você tem Paulo e Ana, o seu verbo, ele deve ficar também de uma conjuntura frasal, de uma conjuntura hierárquica, dentro do contexto em que existam também duas pessoas. Justo. Professor, só que esse verbo aí, sairá, ele está indicando que só uma pessoa sairá. E não que Ana e Paulo sairão, por exemplo. Justo. Justamente. Perfeito. Então é isso que a gente chama de uniformidade. É você uniformizar a sua pessoa com o seu verbo. Isso é fácil de notar na característica para com a terceira pessoa. Mas é muito difícil de a gente detectar, que é o que acontece constantemente, dentro do mesmo contexto, sobre a segunda pessoa. Professor, por que é mais difícil? Por que é difícil a gente caracterizar essa uniformidade?
pelo simples fato que não é comum a gente utilizar o tu dentro do nosso contexto. Tu vais, tu fostes, tu amastes. Tá vendo? Não é comum a gente flexibilizar dentro da nossa fala. Como é que a gente fala normalmente? Tu vai, tu foi, né? Então, normalmente eu pego a minha flexão verbal pautada na terceira pessoa, ele ou ela foi, e flexiono para com a segunda pessoa. Porque qual é o comum de você utilizar? De você utilizar normalmente a terceira pessoa. Infelizmente. Tá? Então, é isso que vocês vão aprender agora. Colocar em uniformidade o seu pronome, do caso reto. Eu, tu, ele, nós, vós, eles e elas. É um pronome do caso reto. Tá? Com a característica da flexibilização verbal de acordo perfeito com o seu verbo. Certo? Então, vamos lá. Eu vou para as questões número 11. Para que você... Antes disso, tem um quadrinho aí, ó. Tu comprou frutas, as frutas para mim, tá vendo? É comum você utilizar. Quem nunca utilizou isso é porque não falou de forma oral, né? Nós, professores, advogados, juízes, é comum quando nós não estamos em um ambiente propício de aula, quando nós não estamos em um ambiente, no caso do juiz, advogado, de sentença, de trabalho, você comprou, tu comprou e não tu compraste. Como é a característica do verbo aí para a segunda pessoa? É comum, certo? É comum. Aí na 11ª questão, da página 45, nós temos, ó. Agora empregue o que aprendeu uniformizando o tratamento na situação a seguir, que foi isso que eu caracterizei. Letra A. Posso te ajudar? Você já possui nosso cartão? Como é que ficaria, pessoal? Do lado vocês vão colocar a resposta aí. Posso te ajudar? Certo? Ajudartes. Ajudartes. Tu ajudartes. Certo? E você já possui, você possuíste o nosso cartão. Então, a flexibilização... Lembra daquelas conjugações verbais que a gente fazia? Eu amo, tu amas e por aí vai? Perfeitamente cai aqui. Ok? Então, vamos lá. Ajudar-tes e possuístes. Só que vocês já escrevem a frase do lado, como tem uma tirinha, com esses dois contextos, né? Ana, você vai para a biblioteca agora? Leve contigo esses papéis. Leve contigo. Leve consigo esses papéis. Ok, pessoal? Tranquilo? Belezão? Ótimo, perfeito. Tem uma musiquinha aí, ó. Quem te viu, quem te ver, tá? Quem quiser, depois coloque lá no YouTube essa musiquinha. Muito bonitinha. Você era a mais bonita das cabrochas dessa ala. Você era a favorita, onde eu era mestre-sala. Hoje a gente nem se fala, mas a festa continua. Suas noites são de gala, nosso samba ainda é na rua. Hoje o samba saiu procurando você. Quem te viu, quem te vê. Quem não a conhece, não pode mais ver para crer. Quem jamais a esquece, não pode reconhecer. Perfeito, né? Chico Buarque, saudosíssimo Chico Buarque. Letra A. Você certamente deve ter percebido que não há nesse contexto uniformidade de tratamento. Pode-se, nesse caso, considerar a falta de uniformidade uma adequação à situação comunicativa? Justifique sua resposta. Sim, perfeito. Pessoal, eu vou caracterizar só um verbo aqui e depois vocês caracterizam outro, já que vocês têm duas linhas aí, né? Ó, tem um contexto aí que ele fala. Quem te viu, quem te vês. Né? Quem te viu, quem te vestes, certo? Tem um outro contexto que eu quero chamar a atenção sobre o verbo era. Você era mais bonito, tu eras. Esse você faz síntese a tu. Por isso que eu digo, porque acontece, porque a gente erra muito esse contexto de uniformidade, né? Porque é comum errar. Por conta da linguagem oral, nós estamos acostumados a utilizar o você conjunto da flexibilização verbal da terceira pessoa no singular. Por isso, tá? Mas tu eras seria a característica certa. Partindo desse princípio, já que eu dei duas respostas, eu vou deixar para vocês responderem a letra B, que é facinha, facinha, tá bom?
Vamos para a 13ª questão da UFPE, que foi adaptada. E como no Brasil as palavras envelhecem e caem como folhas secas, ainda bem a gente não conseguiu aprender uma nova expressão. Já vem o pessoal com outra. Não é somente pela gíria que a gente é apanhado. Aliás, já não se usa mais a primeira pessoa, tanto no singular como no plural. Tudo é a gente, né? Se para o contexto do tu nós utilizamos você ou vocês, para o nós utilizamos normalmente da linguagem oral também, a gente, tá? A própria linguagem corrente vai se renovando e a cada dia uma parte do léxico cai em desuso. Agora, pessoal, quero lembrar que esse agente só é permissível na fala oral. Não ponha ele na variante escrita quando você for escrever um texto. Muito atento para isso, porque não é permissível de jeito nenhum, certo? Não é permissível, só na variante oral, ok? Certo? A gente vai, vamos, Nossa Senhora, Jesus, Deus tem de misericórdia, Deus é Pai, né? Então vamos lá, pessoal. Colocar aqui, só em ordem. Sobre a formalidade e informidade no português brasileiro, julgue as afirmativas como verdadeiras ou falsas. Agora corrija as afirmativas que julgou como falsas. Vamos lá. A forma agente que tem prevalecido a relação a nós é uma das marcas do uso informal da língua. E aí, pessoal? Esse agente aí, como é que eu utilizo? Esse agente aí, como eu disse a vocês, faz parte do contexto oral. Aí a questão diz, a forma agente que tem prevalecido a nós, beleza, é uma das marcas do uso informal da língua. Justamente, foi isso que eu acabei de dizer. A forma agente é uma utilização da forma oral. Como eu acabei de dizer a vocês, não se usa agente dentro do contexto escrito. Próximo, então essa é a verdadeira. Podemos afirmar que a forma voz, para designar a segunda pessoa com quem se fala, foi na língua corrente substituída pela forma vocês. Vós, quem é que usa voz? Normalmente a gente usa muito você. Tanto para a primeira pessoa, tu, você vai, né? Que esse é o contexto de uniformidade, que seria você vais, né? Mas isso, lembrando, isso para o contexto de oral. Professor, então o você o que é? Um pronome de tratamento. O você não faz parte do pronome do caso reto, que são os pronomes que flexibilizam a nossa conjugação verbal. Eles não fazem parte disso aí. Ele é um pronome de tratamento em sua essência. Tá certo? Então, verdadeira também. E a terceira? Já te pedi para organizar seus alunos. Por que você não faz isso? O termo em destaque é o único responsável pelo emprego informal da língua. Não. Professor, onde é que está aí? Já te pediste. Esse T é um pronome oblíquo que faz síntese à segunda pessoa. Se faz síntese à segunda pessoa, qual é a segunda pessoa que eu uso? O tu. Tu pediste e não tu pedi. Porque pedir faz parte da conjugação verbal da terceira pessoa do singular. Então, qual a única alternativa falsa? A terceira. E qual é a justificativa para essa? A flexibilização verbal, que está errônea, que está errada nesse contexto aí. Certo, pessoal? Joinha para vocês? Perfeito. Divirta-se com a leitura dessa anedota. Depois, faça o que se pede nas questões 14 e 15. Presta atenção, tá? A mãe, ao chegar ao parque, leu uma placa que anunciava preços menores para as crianças com idade abaixo de 6 anos. Joãozinho, se alguém te perguntar, você tem 6 anos, viu? Joãozinho, se liga. Um homem logo pergunta ao se aproximarem do local de venda dos ingressos. Quantos anos você tem, garotinho? 6 anos. Você não sabe? Sua mãe ainda não falou?
E quando fará 7? Aí vem a parte engraçada. Logo quando eu sair daqui, Senhor. Após a leitura do texto, responda a estas questões. Qual passagem é responsável pelo humor da tirinha? A última linha, né? Quando é que ele vai ficar com 7 anos? Quando ele sair dali, porque ele está dizendo que tem 6 somente para poder ganhar ingressos gratuitos. E não gratuitos, viu? Não tem nada de ato aí, é gratuitos. Letra B. Quais termos indicam falta de uniformidade de tratamento na fala da mãe do garoto? Vou utilizar só uma, tá? Onde tem falar. A mãe, ao chegar ao parque, leu uma placa que anunciava os preços menores para as crianças com idade abaixo de 6 anos. Lembrando, né? Ele não queria gratuito, não. Preço só abaixo, tá? Mas a nota tá perfeita. Gratuito e não gratuito. Joãozinho, se alguém te perguntar, seria tu te perguntar? Te perguntastes. Você tem 6 anos, viu? O homem logo pergunta e se aproxima do local de venda de ingressos. Quantos anos você tem? 6. Você não sabe? Sua mãe ainda não falou. E quando fará 7? Logo que sair daqui. Entendeu, pessoal? Perfeito? 15. Faça o que se pede a seguir. Em uma frase como esta: Senhora, você poderia indicar o caminho para o aeroporto? A falta de uniformidade de tratamento dá-se por uma razão diferente das que você acabou de estudar. Identifique-a. Você poderia indicar. Tu poderias. Flexibilização verbal deve estar de acordo com o pronome indicado. Nesse caso, é o tu. Perfeito? Então, 15 está caracterizando sobre o verbo poderia, que está flexibilizado de forma errônea. Tu poderias. Perfeito? Letra B. Transcreva, dá na nota a situação de falta de formalidade que se assemelha a essa. Essa aí eu vou deixar para vocês responderem, tá bom? Pessoal, responda essas atividades propostas e mandem para mim. Cheiro no coração, saudade de vocês. Qualquer dúvida, estou às ordens. Tchau!